Olá! Neste módulo, vou estar acompanhando vocês para estar mostrando um pouquinho sobre o processo de solicitação de pagamento ao financeiro. Esse processo a gente executa dentro da ferramenta Fluig, que é uma ferramenta interna onde a gente utiliza em toda a empresa, tá? E é um processo denominado como processo G5, processo de solicitação de pagamentos avulsos ou adversos. Assim que você entra, o seu gestor direto ou o setor de projetos vai estar disponibilizando o login e senha para você estar entrando na ferramenta e aí solicitar os seus pagamentos. Essa é a tela inicial de login, onde você vai estar preenchendo o seu usuário e sua senha. Vai clicar aqui em acessar. Pode fechar essa propaganda que sempre aparece, tá? Essa é a tela inicial de acesso à ferramenta. E aí, eu vou estar mostrando aqui agora nesse vídeo como você vai solicitar o seu pagamento. O acesso é aqui pela essa barra lateral esquerda, você vai vir em processos, iniciar solicitações, e aí você tem a opção de entrar aqui no G5 pagamentos avulsos ou vindo aqui em financeiro em pagamentos avulsos também. Em algum desses dois, você clicando, você vai conseguir ter acesso ao formulário. Clica aqui, ele vai te direcionar ao formulário inicial. Só baixar um pouquinho aqui. E aí eu vou estar falando um pouquinho para vocês das informações que tem que ser preenchidas aqui nesse formulário, tá? Então, o input do processo, a entrada do processo, é um formulário com as solicitações que é necessária para que o pagamento seja efetuado pelo nosso setor financeiro. Esse número da solicitação, ele é um campo automático, onde ele vai gerando códigos que referenciam a sua solicitação. Então, assim que você envia, ele vai gerar uma numeração que referencia essa sua solicitação. Tá? O solicitante, ele sempre puxa o nome do usuário. Empresa, então você vai selecionar qual das empresas o seu pagamento é referenciado, tá? A coligada, qual a diferença de empresa e coligada? Nesse caso específico, a gente tem um grupo de empresas. Dentro desse grupo de empresas, existem empresas que a gente chama de empresas acessórias, que essas empresas, elas são criadas a intuito de vínculo empregatício. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma contratação como CLT, então a gente contrata a pessoa por esse CNPJ, mas é um CNPJ que não gera faturamento, não é um CNPJ que gera receita, né? São empresas que não participam dos processos licitatórios, ou seja, a gente não tem contratos, não tem obras dentro dessas empresas, ou seja, por isso que a gente não tem receita. Então, realmente, é para só vínculo empregatício. Hoje a gente tem as 3 empresas principais, que são as atuantes realmente, onde a gente tem obras executadas dentro dessa empresa, que é a empresa Contex, Engepac e Gênesis, tá? Hoje, integrado com o Fluig, a gente utiliza o sistema TOTOS, né, que é o nosso sistema RP, onde todo o nosso gerenciamento de pagamentos, de solicitações, de toda a cadeia de suprimentos, é feita dentro desse sistema. E aí a gente faz essa solicitação hoje no Via Fluig e existe uma automação onde já gera o lançamento dentro do TOTOS e é feito os pagamentos tudo dentro do TOTOS. Então, por exemplo, Stephanie Azevedo, ela é contratada da T2, certo? Mas alguma dessas empresas tem que fazer esse pagamento, esse repasse do dinheiro para a empresa T2, para ser executado o pagamento. Então, hoje é disponibilizado hoje para a equipe do DP uma tabela de Dipara, onde você vai entender melhor qual é a relação dessas empresas com essas 3 empresas principais. Por exemplo, a T2 hoje ela é paga pela Engepac. Então, eu sempre que for pagamentos de pessoas que são contratadas pela T2, a gente seleciona a empresa T2, a gente seleciona a empresa Engepac e da Engepac a gente seleciona qual o centro de custo da Engepac que vai estar pagando a T2, certo? Então, a gente seleciona aqui, tem todas as opções de centros de custos atuantes hoje dentro da empresa, tá? E pode acontecer outras situações de, por exemplo, alguma empresa acessória, por exemplo, Métrica, que já é uma empresa onde a Gênesis que paga, onde a Gênesis faz o repasse do valor. Então, é a mesma lógica, tá? Eu vou criar aqui um exemplo, como T2,
vou solicitar um reembolso para Stephanie Azevedo. Então, eu seleciono a empresa T2. Aqui, seleciono a empresa Ingepac, que vai ser a empresa de repasse, né, da T2. Seleciono o centro de custo, né, a conta que vai estar pagando essa despesa. Vou botar aqui a DM Central, por exemplo. O setor solicitante, nesse caso, é o departamento pessoal. A urgência da solicitação é a questão da prioridade da demanda, se ela é uma demanda urgente ou normal. Normal é o tempo que vai seguir o fluxo normal do pagamento financeiro. E se for urgente, são pagamentos que o financeiro sabe que tem que pagar ali naquele mesmo dia que foi aprovado, tá? O título da solicitação, hoje a gente tem um padrão de nomenclatura que deve ser feita na solicitação, onde já é disponibilizado dos manuais. Então, você bota o que é a despesa, no caso, eu vou botar aqui o exemplo de reembolso, Stephanie Azevedo, hospedagem, Rio Grande do Sul. A gente informa o valor do pagamento, o centro de custo, que no caso eu botei aqui a DM Central, e a competência desse pagamento, vou botar aqui em setembro de 2024, certo? A descrição da solicitação, você pode botar os dados bancários ou alguma informação mais detalhada do que está referenciando esse pagamento, tá? Data de vencimento é a data onde esse pagamento deve ser efetuado nesse período máximo. Responsável pela solicitação é o nome da pessoa que está solicitando, porque, como eu disse, o usuário do Fluig, ele pode ser compartilhado, então até para um rastreio de você conseguir acompanhar o que você está solicitando, você bota seu nome aqui, o e-mail, tá? Seu e-mail, porque existe feedback, disparos de e-mails automáticos, dando o feedback do andamento da solicitação que vai chegar no seu e-mail. Você pode colocar o e-mail cópia também, caso necessário, mas não é obrigatório. Informa se teve juros de pagamento ou não. Se sim, você vai ter que falar o valor original e o valor dos juros, tá? E se não, apenas o valor total que tem que ser pago, que nesse caso do exemplo é R$100, tá? Aqui a gente tem que anexar, seja um boleto, seja a comprovação da nota fiscal dessa hospedagem, no caso dessa solicitação aqui, boleto, enfim, nota fiscal, qualquer arquivo que comprove esse pagamento, você anexa aqui, anexa a solicitação, o arquivo, ele vai salvar, e no Fluig, automaticamente que você preenche aqui, ele já salva o arquivo aqui na aba de anexos, tá? Porque se caso você depois quiser baixar ou consultar o arquivo que você baixou, é só clicar que você vai conseguir visualizar. E aí você, se caso quiser acrescentar mais de um arquivo, você pode acrescentar quantos arquivos precisar, certo? Aqui em dados do fornecedor, o que quer dizer? Fornecedor, nesse caso, é a pessoa que vai estar recebendo esse pagamento. Então, nesse caso do fornecedor, na teoria seria Stephanie Azevedo, tá? Mas, inicialmente, eu disse a vocês que o Fluig, ele é integrado com o TOTOS, onde gera o pagamento já diretamente do TOTOS a essa pessoa. Sendo que, como Stephanie é da empresa T2, que é uma empresa acessória, eu não consigo fazer o pagamento diretamente no TOTOS, porque ele não é uma empresa que já gera faturamento. Então, eu não consigo já fazer esse pagamento diretamente do TOTOS para o banco, certo? Então, nesses casos, como é que funciona internamente? A coligada que a gente selecionou vai ser a empresa onde eu vou pagar a T2. Então, nesse caso em específico, o fornecedor, quando for a empresa acessória, obrigatoriamente o fornecedor tem que ser a própria empresa, certo? Que aqui eu filtro aqui e seleciono aqui a T2. Por quê? Porque na hora que gerar o lançamento, ele vai gerar um lançamento da Engepac pagando R$100 para T2. E aí o lançamento, hoje o financeiro faz um lançamento manual diretamente no banco, referenciando esse valor que vai chegar na conta da T2 para pagar Stephanie. Então, nesses casos específicos, obrigatoriamente, a gente vai ter que colocar os dados bancários de conta, banco, agência e o Pix de Stephanie que vai receber, pois aí vai ter que ser de forma manual, onde o financeiro vai fazer diretamente no banco. Seleciona aqui algum pagamento, tá? Mas quando for, por exemplo, a empresa
a pessoa for da Engepac, da Gênesis ou da Econtex, que aí a gente preencheria aqui a empresa igual a coligada, aí nesses casos específicos, o fornecedor vai ser a pessoa que de fato vai receber. Nesse caso, por exemplo, se Stephanie ela não for da T2, mas ela for da própria Engepac, por exemplo, então o fornecedor aí sim eu consigo associar a conta de Stephanie, porque a Engepac é uma empresa realmente pagante, e aí no sistema a gente já consegue fazer o pagamento direto via sistema que tem integração diretamente com o banco. Então eu colocaria aqui o Stephanie, a conta que Stephanie deve receber, tá? E aí ficaria tudo certinho. Aqui tem mais uma aba de rateio, que a gente seleciona aqui novo registro. Eu tenho que informar qual é a natureza orçamentária desse pagamento. Nesse caso, eu colocaria a viagem de colaborador, hospedagem diária. O centro de custo vai ser o mesmo centro de custo que eu selecionei na solicitação, tá? Em caso de pagamento, onde vai existir um rateio de vários centros de custo, tem que pagar aquela demanda, aí você consegue adicionar quantos rateios for necessário, colocando aqui o valor que cada centro de custo desse vai pagar. Nesse caso, é apenas esse centro de custo do ADM Central. Eu confirmo aqui o valor, que é os R$100, é 100% do valor que esse centro de custo vai pagar, tá? Confiro aqui os dados certinho, clico em enviar. Ele vai carregar, vai fazer o carregamento. E a solicitação, que gerou o código 81397, foi iniciada com sucesso. Aqui eu posso até clicar em acessar a nova solicitação e dar uma conferida se de fato todas as informações que eu preenchi foram corretas. Certo? Se caso eu identifiquei aqui que eu já fiz alguma coisa errada, eu já posso de cara cancelar a solicitação, então ela vai cancelar e não vai prosseguir com as etapas. Caso não, ela vai seguir com o processo de aprovação, que aí eu vou estar explicando melhor no próximo vídeo, cada etapa que até chega de fato o pagamento.